Oi, pessoal, tudo bom? Hoje, então, a gente vai começar a entender um pouquinho como é que funciona a odontologia na saúde pública, né? A gente vai fazer um histórico, então, da odontologia na saúde pública. E, para começar, eu selecionei para vocês um vídeo que eu acho muito bacana, que foram feitos por alguns alunos, tá, de uma universidade, que fala um pouco sobre a história da odontologia. Então, prestem atenção. Meu Deus, que demora! Ontem à noite não dormi com medo dessa consulta. Vai doer muito. É por isso que nunca venho ao dentista. Mas também esse dente já tá doendo demais, eu tinha que vir. Mas se agora estou com medo assim, como era na antiguidade? A história da odontologia se iniciou com a história da humanidade e tem evoluído ao longo dos tempos. Inicialmente, as ciências médicas eram juntas, e por isso é difícil estudar a odontologia primitiva separada da medicina. Foi no Egito que foram achados os mais antigos documentos que relatavam de como tratar as doenças dos dentes e gengivas. Por isso, supõe-se que a odontologia tenha surgido nesse país. Porém, documentos antigos como textos bíblicos e até o Código de Hammurabi já possuem referências sobre a importância da dentição. Como a maioria dos pacientes que necessitavam de tratamentos odontológicos na antiguidade eram casos em que as patologias eram muito graves, a partir dessa urgência e da falta de estudos, a odontologia surgiu, baseada no empirismo e misticismo, e evoluiu para uma atuação baseada na prática. Com a evolução, teorias foram surgindo para tentar explicar as patologias que afetavam a cavidade oral. Os sumérios, por exemplo, descreviam vermes do dente, como as causas da cárie. Entre 500 e 300 anos antes de Cristo, Hipócrates e Aristóteles escreveram acerca da arte dentária, incluindo a erupção padrão dos dentes, tratamentos a dentes cariados e a utilização de arames para fixar dentes perdidos e maxilares fraturados. Nessa época, muitas das supostas curas eram tão nocivas quanto o próprio mal em si. Na maioria das vezes, a extração era o mais usado para aliviar a dor. Vale ressaltar que a odontologia nunca teria se destacado das demais artes médicas sem a colaboração direta de um sem número de ilustres desconhecidos, que, através da tentativa e erro, transformaram ao longo dos séculos superstição em reconhecimento e conhecimento em arte. Ai, meu Deus, que demora! Não aguento mais esperar. Ouvi dizer que na Idade Média não tinha anestesia. Será que era assim mesmo?
Até o século XVI, a odontologia era praticada por barbeiros, sangradores e outros charlatões, baseada em práticas empíricas, sem as menores condições de higiene e sob nuances de religiosidade. Muitos deles transformavam sua consulta em verdadeiros espetáculos públicos. É somente na fase do pré-cientificismo que surgem os primeiros escritos científicos sobre a profissão odontológica, com destaque para o médico francês Pierre Fauchard. Tendo em vista as grandes descobertas científicas do século XIX, tanto a odontologia quanto a medicina puderam se libertar do empirismo e das crendices. Enquanto os estudos sobre a fisiologia do corpo se aprofundavam, as técnicas de formação de prótese não progrediam. Osso, marfim, dentes extraídos de cadáveres e outros materiais usados absorviam odor e descoloriam, sem falar na repugnância de ter um dente de uma pessoa morta sendo colocada na sua boca. Isso pode explicar o fato de muitas pessoas da época resistirem em reaproveitar seus dentes doentes e, em vez disso, simplesmente extraí-los. Os transplantes da época, devido ao modo rústico com que eram feitos, podiam causar sífilis e entre outros males. Que demora! Ô fofo para demorar! Imagino como era o início da odontologia no Brasil. Nossos índios já realizavam tratamentos dentários quando o país foi descoberto. E não se sabe desde quando essa prática era usada. No entanto, a carta de Pero Vaz de Caminha descreve habitantes com bons rostos, o que pode indicar dentes sadios e bonitos. Crânios encontrados em Lagoa Santa, Minas Gerais, em regiões litorâneas de São Paulo e do Pará, e observações dos primeiros colonizadores, indicam que os índios tinham dentes bem implantados e com pouquíssimas cáries, mais acentuada a abrasão, causada pela mastigação de alimentos duros. A tribo Cuicuro, do norte do Mato Grosso, preenchia cavidades dentárias com resina de jatobá aquecida, que cauterizava a polpa e funcionava como uma obturação, depois de endurecida. Com a chegada das expedições colonizadoras e a formação dos primeiros núcleos de povoação, chegam ao Brasil mestres de ofício de diversas profissões, dentre eles os barbeiros, as parteiras e os sangradores, que eram as pessoas que tiravam os dentes. Havia a imposição de uma multa de 2.000 réis para quem tirasse dentes sem licença, que só era obtida após a comprovação de mais de 2 anos de aprendizado nesses ofícios. Também obteve bastante relevância para a construção da odontologia no Brasil o Mártir da Inconfidência Mineira, Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, justamente pelo trabalho que desempenhava. Segundo Frei Raimundo Penaforte, Tiradentes tirava, com efeito, dentes com a mais sutil ligeireza e ornava a boca de novos dentes, feitos por ele mesmo, que pareciam naturais. A dor, em odontologia, pode ser vista sob 2 aspectos. Aquela que leva você ao consultório de seu dentista em busca de alívio e aquela que você espera sentir durante o tratamento e que provoca medo.
Dependendo do procedimento realizado, o dentista pode utilizar-se de uma anestesia que quase sempre é relacionada ao desconforto da picada da agulha. Hoje, com os cuidados pré-anestésicos, que envolvem desde a utilização de medicamentos tranquilizantes até o uso de anestésicos tópicos fortes, o incômodo do procedimento da anestesia diminuiu muito, chegando a não ser notado, dependendo da relação de confiança entre o paciente e o profissional. Além das novas técnicas anestésicas, também contribuem para o incremento no ramo odontológico a informática e a tecnologia, já totalmente integradas ao dia a dia das pessoas. Estamos em tal estágio de evolução que nos é aberto um grande leque de opções para solucionar os mais diversos tipos de casos clínicos, podendo dispor de inúmeros materiais e equipamentos odontológicos. Contudo, quem realmente faz odontologia é o profissional. O cirurgião dentista do futuro terá de ter a capacidade de responder às necessidades de saúde bucal e saúde geral da população, e agir de maneira preventiva para incorporar de maneira eficaz novas tecnologias e novos conhecimentos à prática clínica e ocupar um papel de liderança no movimento de globalização. Passando pelas várias fases da história, a odontologia brasileira chega aos dias de hoje com cerca de 220 mil profissionais, tecnologia avançada e muito trabalho pela frente na área de saúde bucal. O que você achou? Eu achei que fosse doer, mas até que foi bom. Gostou? Né? Melhorou bastante a minha dor de dente. Então, pessoal, após o vídeo, agora vamos falar um pouquinho mais, né, sobre saúde pública na odontologia. Então, como vocês sabem, no Brasil colônia, a gente tinha uma economia baseada na cana-de-açúcar. E era muito comum as pessoas elas chuparem cana. E esse hábito, juntamente com um mau hábito de higiene, acabou transformando o nosso país num país de banguelas. E era extremamente comum que as pessoas perdessem seus dentes ainda muito novos. Os cuidados que a população em geral, né, nessa época tinham com os dentes, né, para evitar as dores, era feito através de base de ervas, reza e instrumentos rudimentares. Em Portugal, nessa mesma época, a gente já tinha os mestres cirurgiões, que eles eram especialistas na arte de tirar os dentes. Porém, no Brasil, quem fazia esse tipo de serviço, vamos dizer assim, eram chamados barbeiros sangradores, que além de cortar e pentear os cabelos, né, eles faziam curativos em vários tipos de machucados e operações cirúrgicas pouco importantes. Por terem adquirido grande habilidade manual, eles passaram a atuar na boca, fazendo então extrações dentárias, porque muitos cirurgiões, por receio e desconhecimento, acabavam não intervindo. Para ser possível atuar como cirurgião barbeiro, né? A colônia, o Brasil colônia, instituiu uma carta de ofício. Então, quem vinha
de Portugal liberava, o dentista vindo de Portugal é que liberava essas licenças, né, para esses barbeiros. E quem podia se candidatar era qualquer um que tivesse uma experiência comprovada de 2 anos no meio, né? Então, se ele tivesse 2 anos de atendimento e conseguisse comprovar isso, ele podia solicitar essa licença de atuação. Nesse slide aqui, tem alguns mecanismos usados na odontologia da Brasil Colônia, né? Então, esse martelinho que é feito para extrações, obturações de chumbo sobre o tecido cariado e polpas afetadas. Então, imaginem a dor, né, que esse pessoal tinha. E como prótese, a gente tinha, então, esses dentes, como nessas figuras, que eram dentes remanescentes, né? Podiam ser dentes verdadeiros, ou podiam ser dentes feitos em ossos ou marfins. E utilizavam-se, então, muitas vezes, dentes humanos e também de animais, né? E elas eram instaladas em boca com sistemas que eram utilizados na Europa, porém, no Brasil tudo era muito mais rudimentar, né? Então, existia já na Europa uma odontologia que buscava um pouco, tinha mais sofisticação, né? E no Brasil tudo era tentado fazer de uma forma muito rudimentar. A partir de 1800, na época de Brasil Império, médicos estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos e França, começaram a vir para o Brasil e receber, então, a carta de dentista. A primeira vez que a gente teve um dentista que se registrou como dentista realmente no Brasil foi em 1836, tá? E aqui, só para vocês, a título de curiosidade, verem que uma postagem, né? Como é que fala? Um marketing, né? Uma propaganda, na verdade, da época. Luiz Antunes de Carvalho enxerta outros dentes nas raízes dos podres, firma dentes e dentaduras inteiras, firma queixos, céus da boca, nariz artificiais e cura moléstias da boca. Então, né, foi a primeira vez, né, que a gente começou a ter alguém com um curso de odontologia. Somente em 1884 é que tivemos os primeiros dentistas originais brasileiros, né? Então, a gente teve a criação desses cursos na Federal do Rio de Janeiro e na Federal da Bahia, tá? Foram os primeiros cursos de odontologia que a gente teve. No Brasil República, né, que foi a época, então, a partir de 1900 e alguma coisinha, a gente teve uma época de crescimento econômico, industrialização e urbanização. E junto com isso, a gente começou a ter atendimento público em São Paulo para a odontologia. A principal política que eles utilizavam nessa época para atendimento era a instalação de gabinetes dentários, né, como se chamavam na época, no ambiente escolar. E em 1934, a gente teve a regulamentação da profissão, com diplomas, né, que garantiam, né, a utilização a certificado, né, de dentista, e também começamos a ter um número maior de cursos pelo Brasil. Então, deixou de ter apenas aquelas duas faculdades, né, do Rio de Janeiro e da Bahia, e começou-se a ter mais dentistas em outros lugares do país. Aqui, a título de curiosidade, uma propaganda da época, né, de 1930, falando então de uma pasta, né, dental. Por que é que ele não me beija, né? Então, aqui vocês podem olhar então essa propaganda aqui a título de curiosidade. Então, a partir de 1950, a gente tem a primeira política pública voltada para a odontologia, tá? Específica para a odontologia, que foi chamado Sistema Incremental. Então, o que consistia esse sistema incremental? Consistia no atendimento de escolares nos consultórios dentários montados na escola, né? Lembra aqueles gabinetes dentários montados na escola? Então, criou-se um sistema público, né? Uma política pública voltada para atendimento dos estudantes.
Esse serviço foi desenvolvido pelo Serviço Especial de Saúde Pública de São Paulo, né? E é considerado a primeira vez que tivemos uma política específica para odontologia, voltada, então, para prevenção e reabilitação, tá? Eles tinham alguns manuais que eles deveriam seguir, né? Assim como o Manual de Odontologia Sanitária, e um curso de especialização para orientar, né, os dentistas a atuar na saúde pública. Segundo um autor, né, chamado Pinto, né, em 2000 ele publicou o seguinte: método de trabalho que visa o completo atendimento dental de uma população dada, eliminando suas necessidades acumuladas e posteriormente mantendo-as sob controle, segundo critérios de prioridades quanto a idades e problemas. Uma ação horizontal por meio de um programa preventivo, o qual controla a incidência dos problemas, e uma ação vertical por meio de um programa curativo, solucionando os problemas prevalentes. Paralelamente, um programa educativo fornece apoio a essas ações. Em 1975, a gente teve uma lei, né, que promulgou a fluoretação obrigatória das águas. Então, a fluoretação das águas é considerada uma das 10 medidas mais importantes de saúde pública do mundo. E a partir de 1975, a gente tem uma lei onde estabelece que toda a água deve ser fluoretada. Dessa forma, a gente ajuda a população, principalmente a mais carente, a receber flúor numa quantidade ideal e ajudar a prevenir as cáries. Aqui uma fotinho, né, para vocês verem em 1980, né, se a gente fizer um comparativo mesmo com a nossa vida da pandemia. Em 1980, eles não usavam nem luva para atender pacientes, né? Então, aqui vocês podem ver sem luva, sem máscara, sem nenhuma paramentação de biossegurança, né? E se a gente fazer um comparativo, né, com há pouco tempo atualmente, né, e principalmente agora com a pandemia, a gente vê uma diferença muito grande dos protocolos de segurança para os dentistas. Em 1986, a gente teve a primeira Conferência Nacional de Saúde Bucal. Nessa conferência, foi a primeira vez que se propôs, né, com força, né, a inserção da saúde bucal no Sistema Único de Saúde. Então, nessa mesma época, né, lembrem que a Constituição foi feita em 1888 e falando sobre a importância de um oferecimento de um sistema único de saúde para toda a população. Mas até então, a saúde bucal era muito se considerava a saúde bucal fora da saúde geral, né? Então, em 1986, quando se estavam falando muito sobre esse sistema único de saúde, essa conferência foi muito importante, pois ele propôs a inserção da saúde bucal no sistema único, que não se dividisse mais saúde e saúde bucal, e que saúde fosse uma coisa única, né? Que a saúde bucal esteja inclusa na saúde geral. Em 1986 foi criado então o Departamento de Odontologia no INAMPS, e em 1988 a Constituição ela promulgou, né, o SUS, né, ela afirmou, né, a existência do SUS e considera que a saúde bucal é inseparável da saúde. Então, se a gente tem a saúde bucal nessa Constituição, a gente deve muito a essa Conferência Nacional de Saúde Bucal em 1986. Depois disso, né, da entrada da saúde bucal no Sistema Único de Saúde, né, a gente teve algumas ações, como Programa Nacional de Controle de Cárie, uma Política Nacional de Prevenção à Cárie e um Plano Quinquenal de Saúde, né. Então, nos anos subsequentes, a gente teve algumas ações pontuais buscando a saúde bucal. Mas a verdade é que essas ações, elas eram muito pontuais, tá? Então, em 1993, a gente teve a segunda Conferência Nacional de Saúde Bucal,
onde dizia saúde bucal, direito de cidadania. E nessa conferência foi levantada a bandeira de uma efetiva inserção de saúde bucal no SUS, né? Que não era só um negócio que estava no papel, e que sim, que deveria ser oferecido para toda a população como um direito de cidadania. Então, até começo dos anos 2000, a gente tinha poucas iniciativas realmente em saúde bucal. Apesar de saúde bucal estar junto, né, nessa Constituição, a verdade é que a gente via coisas muito pontuais e não um programa organizado para resolver os problemas da população. Então, foi começado a fazer uma descentralização dos planos, das políticas, né, para que a resposta municipal fosse mais rápido, né? Então, quem melhor do que o município para dizer os problemas exatos daquela população? A gente tem um país muito grande, então o município que é aqui Santa Catarina é muito diferente de um município que vai ser lá do Amapá, né? A gente tem realidades distintas e por isso a gente tem problemas distintos. Então, essa descentralização, ela buscou começar a que a resposta fosse mais rápida e focada, especialmente nos problemas da população. E a gente também começa a ter um piso de atenção básica, onde a gente tem transferências de recursos federais segundo as atividades e programas desenvolvidos pelo município. Em 2001, então a gente tem uma vitória importante, né, que é a inserção da saúde bucal no programa Saúde da Família. E logo em seguida, tem um estabelecimento onde há a necessidade de que as equipes de saúde bucal sejam a mesma quantidade das equipes da saúde da família. Então, a portaria, né, que estabeleceu isso, ela estabelece uma igualdade numérica. Em 2004, a gente tem a nossa terceira conferência de saúde bucal. E nessa conferência foi dito o seguinte: as condições da saúde bucal e o estado dos dentes são, sem dúvida, um dos mais significativos sinais de exclusão social e que o enfrentamento em profundidade dos problemas dessa área exige mais do que ações assistenciais envolvidas por profissionais competentes. Requer políticas intersetoriais, a integração de ações preventivas, curativas e de reabilitação, e enfoque de promoção da saúde, universalização do acesso, responsabilidade pública de todos os segmentos sociais e, sobretudo, um compromisso do Estado com o envolvimento de instituições das três esferas do governo. Então, a gente pode ver que até 2004 a saúde bucal ainda está tentando ganhar espaço, né, nessas políticas que estão existindo, porque a gente tem ainda o Brasil é muito deficiente em políticas públicas que garantam a saúde bucal, apesar de existirem elas, mas elas são muito pontuais, né? Então, essa conferência nacional, ela mostra, né, que a gente ainda precisa de melhor integração, de políticas mais fortes para ajustar a saúde bucal. E por causa disso, né, a gente acaba tendo em 2004 uma política chamada Brasil Sorridente, né? E essa política, ela modificou, então, como a população tem a saúde bucal no Sistema Único de Saúde. Foi a primeira vez que fez uma política realmente capaz de suprir as necessidades da população, certo? Então, hoje, né, essa aula termina aqui, para vocês entenderem, então, como é que funcionou a saúde pública, né, brasileira, e a gente vai falar mais sobre o Brasil Sorridente um pouquinho mais para frente. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula e eu fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. Obrigada!